Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que Deus nos envia no dia de hoje. Ela se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e o versículo 6, que vai dizer assim: Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É o que fala o apóstolo Paulo para todos os irmãos, né? Ele está aqui alertando a todos a estar vigilantes e atentos, que a gente não venha dormir, que a gente não venha ter o sono espiritual, que a gente não venha perder a nossa comunhão com Cristo, que a gente venha estar sempre buscando Ele mais e mais, porque a vinda dele está cada dia mais próxima. Esse é o texto, o título do texto, a vinda do Senhor. Jesus Cristo está voltando. Isso não é história, isso não é uma fantasia. O nosso mestre está vindo buscar a sua igreja. Foi uma promessa que ele fez e ele vai cumprir essa promessa. Ele manda a gente ficar atento aos sinais, né, que está acontecendo na terra, no céu, no mundo, e a gente vê que está acontecendo muitas coisas. Desde aquela época sempre aconteceu e continua acontecendo, e é para a gente estar sempre atento, porque a gente não sabe o dia e nem a hora em que Jesus virá, mas ele virá. Ele não vai tardar em cumprir a sua promessa. Ele virá buscar o seu povo, aqueles que estão sóbrios, aqueles que estão acordados, que estão vigilantes, né? Esse sono aqui é o sono espiritual, não é o sono que a gente dorme à noite, né? Que tem que dormir, o nosso corpo tem que descansar. É o sono espiritual, é aquela pessoa que vive apática, que não se preocupa com a vinda de Jesus, que está preocupada mais com as coisas do mundo e não se importa com a vida eterna, com a vida espiritual. Diz que é cristã, mas a sua vida é mais baseada nas coisas terrenas. A vida dela é o dia inteiro a se preocupar só com as coisas da terra. Não busca Deus em oração, em jejum, em consagração, na leitura da palavra. Ela passa o dia todo se enchendo das coisas do mundo, se enchendo das coisas materiais. Essa pessoa está dormindo, ela não está vigiando, ela não está sóbria, ela não está atenta aos sinais, ela não está atenta à promessa que Jesus fez de que um dia ele viria nos buscar, né? E que ele virá e não vai tardar no tempo e na hora certa. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, nem os anjos do céu sabem, né? Como o próprio Senhor Jesus fala, somente Deus Pai. Então nós devemos estar preparados, nós devemos estar atentos aos sinais, a tudo que está acontecendo e buscar cada vez mais. Nós devemos estar com as nossas lamparinas acesas, nós devemos ter reserva, como fala lá na parábola das 10 virgens, né? Que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E todas elas adormeceram, mas tinham 5 delas que viviam no sono espiritual. Elas não estavam preocupadas com a vinda de Cristo, elas frequentavam a igreja, elas iam aos cultos, elas se participavam dos trabalhos da igreja, mas elas não estavam preocupadas com a vinda de Cristo, elas não tinham comunhão com Cristo, porque elas não tinham azeite de reserva. Aquelas pessoas que têm comunhão com Cristo, elas vão ter sempre azeite, elas vão ter sempre a presença do Espírito. O azeite é o Espírito Santo sobre as nossas vidas, e quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente busca a presença, o Espírito Santo faz parte de nós, ele vai nos enchendo, ele vai nos transbordando cada vez mais da presença dele, e nós vamos sendo transformados dia após dia, e a nossa esperança é a vinda de Cristo, e nós queremos que mais e mais pessoas venham se despertar para isso, venham para Cristo, venham se converter, venham se arrepender dos seus pecados e das suas falhas. Esse é o nosso dever como cristãos, levar a mensagem de Cristo para mais e mais pessoas, para que ninguém venha ser enganados, para que ninguém venha dizer: meu Deus, mas eu não ouvi falar da tua palavra, eu não ouvi dizer que o Senhor viria, eu não ouvi dizer que o Senhor era o caminho para ser salvo, que o Senhor era o único caminho para o céu. Não, nós devemos estar preparados o tempo inteiro para isso, para que a gente venha pregar para as outras pessoas e que a gente venha ser luz e venha ser exemplos para as outras pessoas também, para que elas vejam em nós a luz de Cristo, né? E elas queiram Cristo também sobre a vida delas, e elas queiram servir a Cristo, e elas queiram estar preparadas também para quando Jesus vier.
elas vão também, né? Para a glória com o nosso Deus e todos nós juntos. Então, nosso dever como cristãos é estar vigilantes e atentos e levando a mensagem do Evangelho para mais e mais pessoas. É para isso que Jesus nos deixa aqui na terra, né? Para que a gente possa ser luz para o próximo, para que a gente forme a nossa família e que a gente crie os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que a gente ensine, pois o nosso maior ministério é a nossa família, o nosso primeiro ministério é a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. Nós devemos ser luz para a nossa casa, devemos ser luz para a nossa família e depois para fora, para o próximo, né? Para os nossos irmãos, para a outra parte da nossa família, para a sociedade. Nós devemos ser luz aonde a gente for, na escola, na faculdade, no trabalho, aonde a gente estiver. Nós devemos ser luz, nós devemos refletir a presença de Cristo, o aroma de Cristo sobre as nossas vidas. E como a gente faz isso? Sendo pessoas honestas, fiéis e tementes a Deus, não se acomodar com as coisas do mundo, não querer participar das coisas do mundo. Nós devemos nos santificar, nós devemos estar no mundo, mas separados das coisas do mundo. Isso é santificar, isso é servir a Deus, isso é estar esperando Cristo, isso é estar sóbrio, não é querer se embebedar com as coisas do mundo. Quando aqui fala, né? Falar que a gente tem que estar sóbrio, a gente não se embebedar com as coisas do mundo, é a gente não querer dormir, ficar dormindo e bêbados com as coisas do mundo, alheio às coisas cristãs, alheio às coisas de Deus, sem ficar esperando a vinda do nosso eterno, do nosso Salvador, porque Ele virá buscar o seu povo. Então, se nós somos cristãos, se nós somos filhos de Deus, nós devemos estar vigilantes e atentos para a sua vinda, para que no dia que Jesus vier, não aconteça como aconteceu com as 10 virgens, né? Jesus já deixou esse exemplo para isso, a parábola das 10 virgens, para que a gente fique atento e vigilantes, para que a gente não venha dormir e apagar de vez, né? E na hora que Jesus voltar, estejamos dormindo. Ele quer que a gente esteja esperto, que a gente esteja com a lamparina acesa e o azeite de reserva, para quando a lamparina apagar, nós termos o azeite de reserva. E o azeite é o Espírito Santo. As 5 virgens loucas não tinham o azeite de reserva, elas só tinham aquele azeite ali para aquela hora, para aquela situação, para aquele pouco tempo, né? Só que o azeite delas acabaram e elas ficaram sem saber o que fazer. Então elas pediram às outras 5 virgens, as prudentes, as que estavam preparadas, que tinham reservas, e elas não deram. Por que não deram? Porque o azeite reserva é individual, é nós que temos que buscar, somos nós que temos que ter esse azeite. Não tem como a gente pegar o nosso azeite e passar para outra pessoa, não, porque o azeite reserva é a nossa intimidade com Cristo, o azeite é a nossa vida com Cristo, a nossa intimidade com o Espírito Santo. Então cada um tem que buscar o seu, cada um tem que ter a sua comunhão com Cristo, cada pessoa tem que ter a sua reserva, cada uma pessoa tem que ter a presença do Espírito sobre a sua vida, para quando faltar azeite a gente tem a reserva. E as loucas não tinham isso, porque elas não se preocupavam com a vida de Cristo. Elas até esperavam, mas elas não imaginavam que tinha que buscar mais a presença de Deus, que tinha que estar mais presente nas coisas de Deus, né? Devia buscar ter mais intimidade com Deus, como as virgens prudentes faziam. As virgens prudentes, elas tinham uma vida de comunhão, uma vida sóbria, uma vida de vigilância. Elas estavam atentas à vinda de Cristo, elas estavam preparadas. É isso que Jesus quer de nós. Por isso que ele deixou o exemplo da parábola das 10 virgens, para que a gente viva preparados, para que nós estejamos preparados o tempo inteiro, porque a gente não sabe a hora que ele virá. Nós não devemos viver embriagados como as virgens loucas, né? Dormindo como as virgens loucas, no sono espiritual. Quando eu falo que é o sono espiritual, não o sono da carne, que nós precisamos dormir, porque lá na parábola, as 5 dormiram, as 10 dormiram, todas elas dormiram, mas todas acordaram, né? Na hora que o noivo chegou, todas acordaram. E elas, as prudentes, tinham a reserva e as virgens loucas não tinham, porque elas não se dedicaram a
ter a reserva, elas não buscaram a Deus para ter o azeite reserva, elas não buscaram a comunhão com o Espírito para ter a reserva, que é a presença do Espírito Santo. E as prudentes, elas estavam preparadas porque elas tinham uma vida de comunhão com Deus, elas tinham uma vida com Cristo, elas tinham a presença de Deus na vida dela. Por isso que quando Jesus veio, levou elas, e as loucas ficaram, porque elas não estavam preparadas, elas não estavam preocupadas com a vida de Cristo. Queriam que Jesus viesse, estavam esperando, mas não estavam preocupadas, viviam desapercebidas, viviam despreocupadas, não estavam nem aí, estavam embriagadas nas coisas do mundo, né? Estavam mais preocupadas com as coisas da terra do que com as coisas do céu. A nossa vida não é aqui, a nossa vida aqui é só de passagem, nós somos peregrinos na terra. Nós devemos viver aqui, mas com a nossa mente no céu. Nós devemos viver aqui, mas caminhar para a eternidade. Nós devemos viver aqui, mas ter uma vida de comunhão com o céu, com Deus, para que quando Ele vier nos buscar, nós estarmos aqui preparados para a boda do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro que Jesus está preparando para nós, amém? Então que a gente esteja vigilantes, que a gente esteja preparados, que a gente esteja sóbrios, para quando Jesus vier, as nossas lamparinas estiverem acesas e a gente esteja também com a reserva, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Fique que eu vou orar por você. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigada, Senhor, pelo fato de o Senhor nos prometer que virá nos buscar e que a gente possa estar vigilantes e atentos, Pai, aos sinais que estão acontecendo na terra, aos sinais que estão acontecendo no mundo, que a gente venha se encher cada vez mais da Tua presença, que a gente não venha se embriagar com as coisas do mundo, que a gente não venha mergulhar nas coisas do mundo e esquecer as coisas do reino e esquecer as coisas do céu, que a gente venha te colocar sempre em primeiro lugar, buscar sempre em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e que a tua graça nos alcance, que o Senhor venha ter misericórdia e nos fortaleça, Pai, porque as lutas são muitas, as batalhas se levantam, e que o Senhor venha nos sustentar, que o Senhor venha nos guardar e venha nos livrar de todo o mal, e que a gente venha sempre obter vitória no teu nome, porque é o Senhor que nos dá a vitória, é o teu nome poderoso que nos faz vencer todas as batalhas e as aflições que nós passamos, Pai amado. Que o Senhor venha guardar, proteger e livrar de todo o mal a cada pessoa que está aqui, que está passando aqui nesse vídeo, que está ouvindo essa oração, que ouviram a mensagem, que o Senhor venha guardá-las, elas e a casa delas, que o Senhor venha nos livrar, Pai, nós e os nossos da nossa casa, nos guardando debaixo da tua potente mão, que a gente esteja debaixo do teu esconderijo, a sombra do Altíssimo, onde possa cair 1000 do lado e 10.000 à direita e nós não sejamos atingidos. O Senhor seja o nosso pastor amado e que a tua luz reflita sobre as nossas vidas, que o Senhor venha atender os nossos clamores e venha receber as nossas adorações, que o Senhor venha receber as nossas ações de graças a Ti e que o Senhor venha nos proteger sempre, Pai. Atenda as nossas petições, os nossos clamores. Clamamos a Ti dia e noite e que o Senhor nos livre do mal, como fala a Tua palavra, e que as bênçãos do Senhor nos alcancem todos os dias das nossas vidas, Pai. Eu te peço, eu já te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.